Olá pessoal, aqui é a professora Sônia França. Vamos para a terceira aula da disciplina de Programação 1, na qual vamos falar sobre os operadores. Então, os operadores, eles são o meio pelo qual a gente incrementa, decrementa, compara, avalia os dados dentro do computador. Então, nós temos 4 tipos de operadores. A gente tem o operador de atribuição, que é um único. Temos os operadores aritméticos, os operadores relacionais e os operadores lógicos. Para esse momento dessa aula agora, a gente vai ver os dois primeiros tipos, de atribuição e os operadores aritméticos. Posteriormente, a gente vai falar dos outros dois. Então, primeiramente, vamos ver o operador de atribuição, que é através desse operador que a gente vai poder armazenar alguma informação dentro das nossas variáveis. Então, a sintaxe do operador de atribuição é o nome da variável que vai receber o valor, igual, que é o operador, e ela vai receber ou um valor, ou o conteúdo que está armazenado em uma variável, ou ele vai receber uma expressão. Então, esse operador armazena o valor, a variável, uma expressão na variável. É importante que o tipo do valor que vai ser recebido, né, a variável que vai receber o valor, seja compatível com o valor que está sendo atribuído a ela. Então, a gente tem aqui como exemplo a variável média está recebendo 7. Então, a gente tem o nome da variável que vai receber, o igual, que é o operador de atribuição, o valor que ela vai receber e finaliza com o ponto e vírgula, certo? A gente tem agora um segundo exemplo, que é a variável média igual, está recebendo x. Então, ela está recebendo o valor da variável x, termina com ponto e vírgula. No terceiro exemplo, recebendo uma expressão, média recebe x mais y, ponto e vírgula, é resolvida a expressão e depois o valor é atribuído à variável média, certo? Então, as regras são bem parecidas com o que a gente já vinha usando aqui nos algoritmos. Os próximos operadores, que são os operadores aritméticos, a gente vai ter as 4 operações básicas, né, que são as operações, o mais, que é a operação da adição, o menos, a subtração, a multiplicação, que é representado o operador o asterisco, e tem a divisão inteira, que é o sinal clássico da divisão, e quando a gente quer retornar o resto da divisão, a gente tem o símbolo do percentual, certo? Então, a gente tem esses 4 operadores, a gente vai ver aqui com mais detalhe. Então, eu tenho aqui um exemplo, certo? Que a gente tem as variáveis A com 6, B armazenando 1, C armazenando 16 e D armazenando 6,5. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente tem aqui A recebe A mais 1, eu tenho aqui o operador da soma, A, ela está armazenando 6, 6 mais 1, A termina com 7, A vai receber 7. No segunda linha, a gente tem B recebe B vezes C. B tem 1, C tem 16, então 16 vezes 1, B vai receber 16. Então, vamos aqui, no terceiro exemplo, a gente tem C recebe C menos A. C é 16, A já está com o valor novo, que é 7. 16 menos 7, a gente vai ter 9. C fica com 9. Vamos aqui o quarto exemplo. A recebe C, resto A. C tem 9 e A tem 7. Quando a gente divide 9 dividido por 7, o resto vai dar 2. Então, a variável A vai receber 2. Lembrando que o símbolo do percentual ela vai pegar o resto da divisão. 9 dividido por 7 dá 1 de quociente e 2 de resto. Aí, a gente vem agora, A está com 2, A vai receber C dividido por A. Quando a gente tem aqui divisão, a gente tem duas situações, certo? Presta atenção que a gente vai ter. Quando os números envolvidos na divisão são números inteiros, o que é trazido como resposta é o quociente inteiro da divisão. C, o último valor de C foi 9.
e A tem 2. 9 dividido por 2, quando a gente esperaria que fosse 4,5, 4,5. Mas como tanto C quanto A são variáveis que estão armazenando valores inteiros, ele vai trazer só a parte inteira da divisão. Então, ao invés dele trazer 4,5, ele traz como resposta o 4. Já aqui nesse último exemplo, a gente tem D, recebe D dividido por 2. O D é 6,5, 6,5. 6,5 dividido por 2, eu vou ter 3,25. Veja, como o D é um número real, então ele traz o quociente completo, não traz só a parte inteira do quociente. Então tem que ter cuidado se na hora que você faz uma divisão, você está esperando que a divisão venha a resposta completa com as casas decimais, você vê se ali tem algum número que é real que está envolvido na conta, certo? Que senão você vai estar esperando um valor e vai vir só a parte inteira da divisão, ok? Prestar atenção com relação a essa questão nos operadores aritméticos. Outra questão que é importante a gente prestar atenção nos operadores, isso a gente já tinha também lá nos algoritmos, é a questão da prioridade. Então, a gente tem que primeiro vai ser resolvido as operações que tiverem dentro de parêntese, mais internos. Depois, a operação que vai ter mais força é a operação do resto, que seria o símbolo do percentual. A gente tem terceira prioridade, a multiplicação e a divisão, e a prioridade mais fraca, que seria a adição e subtração. Então, dependendo a ordem que esses operadores aparecem, conforme esses operadores aparecem na expressão, aí a gente vai ter a ordem que vai ser resolvido, lembrando que, como os parênteses sempre têm mais força, se vocês querem que uma parte da expressão seja resolvida primeiro, coloque entre parênteses. Então, aqui a gente tem dois exemplos, onde a variável A recebe B mais C vezes C, e aqui a gente tem a variável A recebe B mais C vezes C. Então, pela ordem da prioridade, certo? A multiplicação ela tem mais força, ela é resolvida primeiro e por fim vem a soma. Então, se a gente fosse resolver essa expressão, essa primeira expressão que ela não tem parêntese, então ela vai resolver primeiro a multiplicação. Então, A recebe 1 mais 16 vezes 16, que é o valor de C. Então, vai receber 1 mais 256, que o A vai ficar com 257. Já com a colocação do parêntese, a soma vai ter prioridade. Então, vai ser A vai receber 1 mais 16, que vai ser 17, multiplicado por 16. Então, só depois que a soma do A mais B é feita, é que a multiplicação vai ser feita e o A vai dar 272. Então, aparentemente, uma expressão que é uma igual a outra, o fato da gente jogar o parêntese em nenhuma das partes da expressão, a gente forçou que a parte embutida nos parênteses fosse resolvida primeiro. E aí, isso vai alterar, com certeza, o valor da expressão aritmética. A gente tem também um conjunto de funções que estão separadas. A gente vai ver ao longo da programação aqui da disciplina, a gente vai ver que tem alguns comandos que na linguagem C eles são colocados dentro de bibliotecas. Então, é como se eu agrupasse um conjunto de operadores e funções, de funções e módulos, e colocassem em uma biblioteca de funções. Então, tem uma biblioteca que ela é específica já tem implementada várias funções matemáticas, que é a biblioteca math.h. Então, nessa biblioteca a gente tem funções trigonométricas, então pode ser que vocês precisem resolver alguma questão de trigonometria. Então, a gente tem o cálculo do seno, cosseno ou tangente. A função funciona com a chamada da função, seno, cosseno ou tangente, e entre parênteses, o número que a gente quer calcular, o seno, cosseno ou tangente, certo? O parâmetro que a gente vai passar vai ser um valor do tipo real, certo? Então, aqui eu estou dizendo que a variável y está recebendo sim, que é o nome da variável do seno, entre parênteses, x, o resultado. E assim eu tenho o cosseno e a tangente. Aí eu também vou ter as funções exponenciais e de logaritmo, também com calcular o expoente do logaritmo e logaritmo na base 10.
Bem como também aqui a gente vai usar com mais frequência essas agora. A gente vai ter as funções de raiz e de potência. Quando eu quero calcular a raiz de algum número, eu uso a função sqrt, passando como parâmetro um número real. Então, a variável y vai receber sqrt, que é a chamada da função, entre parênteses o valor que eu quero calcular a raiz quadrada. Eu posso passar o valor, posso passar a variável, que é a variável x, ou posso passar o valor que eu quero calcular a raiz quadrada, que eu já passei 16. Fecho os parênteses e aqui o ponto e vírgula. A outra função é a função de potência, quando eu quiser elevar qualquer número a um outro. Então, se eu quero calcular 9 elevado a 7, então, ao invés de eu fazer 9 vezes 9 vezes 9 e tal, eu posso pegar e já botar a função de potência, que é a função pol, que passa dois parâmetros. Qual é o parâmetro que está na base e qual é o parâmetro que está no expoente. Então, P recebe pol, que é a função de potência, e entre parênteses dois valores. Podem ser dois valores de variáveis, aqui está sendo x, y. X é a base, y é o expoente, fecha parênteses, ponto e vírgula. Aqui eu estou passando x elevado a 4, então x,4, já tem dizendo qual é o expoente. E aqui a base é 3 e vou elevar ele a qualquer número aqui que estaria armazenado na variável y, certo? Depois eu vou explicar com mais detalhe quando a gente precisa usar as funções de uma biblioteca, como é que a gente vai fazer. Por enquanto, a gente só precisa saber que se eu precisar calcular raiz, potência, seno, logaritmo, a gente tem essas funções já prontas na linguagem C. Outras funções que são bem importantes da biblioteca matemática é a função de arredondamento, floor ou seio. Elas são funções que arredondam o número para cima ou para baixo. No caso da variável da função floor, a gente diz floor e a variável que a gente quer fazer o arredondamento para baixo, ela retorna o maior inteiro que seja menor ou igual ao valor que está sendo passado como parâmetro. Então, veja só, se x é 1,09, o número inteiro menor, abaixo do que o 1,09, seria o valor 1, certo? Então, é como se ele pegasse só a parte inteira do número e retorna, ele arredonda o número para baixo. Já a função seio, ela vai retornar o menor inteiro que seja maior ou igual ao x. Então, se x é 1,09, o primeiro, ele vai arredondar para cima. O primeiro número inteiro maior do que 1,09 é o 2. Então, aí ela vai retornar 2 nesse caso. Então, a gente tem as variáveis e, nesse caso aqui, recebendo ou floor e o valor que a gente quer arredondar para baixo, ou sei o valor que a gente quer arredondar para cima. A gente vai ver que tem situações que a gente precisa usar, fazer arredondamentos, e essas funções são bem interessantes e a gente vai acabar usando em algum momento. É bem interessante, no C a gente também tem os comandos de atribuição reduzidas, que vai fazer com que a gente diminua a quantidade de coisas que a gente vai digitar, certo? Mas é o seguinte, eu tenho os operadores mais igual, menos igual, divisão igual, multiplicação igual. Toda vez que a própria variável recebe o que já tem lá, mais alguma coisa, ela, menos alguma coisa, ela vezes alguma coisa, se ela faz parte da expressão, então a gente pode fazer a atribuição reduzida. Então eu tenho, a expressão fica assim, ó, x mais igual 3, significa que x vai receber o que já tem nela, mais 3. Então, o que equivale a x é igual a x mais 3. Y menos igual 5, ponto e vírgula, que é a finalização do comando, equivale a y recebe o que já tem lá no y menos 5, certo? Então, a gente diminui, acaba ficando um código mais enxuto. Além disso, a gente também tem os operadores pré e pós-fixados, que são os operadores mais e menos menos. A gente pode adicionar mais um a uma variável ou subtrair de um a variável. Então, a gente tem aqui como exemplo a variável, o comando i mais significa que 1 vai receber o que já tem lá mais 1. I menos menos, i recebe o que já tem lá menos 1. Então, sempre que for adicionar a gente ainda... adicionar ou subtrair, a gente ainda tem uma forma de reduzir mais ainda essa expressão.
A gente ainda tem a questão da conversão de tipo, que é o casting, que algumas vezes a gente quer momentaneamente modificar o tipo de dado representado por uma variável. Por exemplo, a gente declara uma variável como inteiro, como int, e a gente quer em algum momento que naquela conta ela se comporte como um float. É o caso de uma divisão. Lembra quando a gente vai fazer divisão? Se a gente usa divisão, a variável, as duas variáveis envolvidas são inteiras, a resposta vem um número inteiro. Então, pode ser que, por algum momento, a gente queira que aquela variável se comporte como um número real. Então, o que a gente faz é, a sintaxe vai ser, entre parênteses, vai ter o tipo que a gente quer que aquela variável se comporte, e na frente, e logo na sequência, o nome da variável, certo? O do tipo é o nome do tipo qual a gente quer converter o dado naquele momento. Então, eu tenho aqui uma variável, declarei uma variável inteira chamada num, tem uma variável float do tipo chamada valor. Então, eu tenho aqui um comando de atribuição, valor recebe 13.0. Então, por algum motivo, eu quero que a variável num recebe a variável valor resto 2. Só que para eu utilizar a variável, o comando de resto, a minha variável ela precisa ser inteira. Então, eu peço para que nesse momento a variável valor se comporte como um int, certo? Então, quando a gente vê entre parênteses o nome de um tipo na frente de uma variável, porque para aquela expressão ela vai se comportar daquele tipo que vem ali entre parênteses, certo? Então, com isso a gente viu aqui os operadores de atribuição e os operadores aritméticos, passando por alguns comandos da biblioteca Math, da biblioteca matemática. E aí eu fico à disposição para qualquer dúvida. É importante que vocês já comecem a resolver os exercícios e postem as dúvidas no meu e-mail ou no fórum da disciplina. Um abraço e até mais.